E sem falar que eu entrevistei o Belo. Isso é muito bom. Que não é um canalha. Essa pergunta. O quê? É um grande... Aqui. É um grande ídolo da música. Cara, mundial. Mundial, tá? Falou, não é brasileiro, é mundial. O quê? Grande ídolo mundial da música. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar com o que é verdade. Zeca Pagodinho, é tanta gente no meu podcast que eu entrevistei, você com a pergunta que eu acabei prolixa fugindo. Mas assim, eu tô lembrando aqui das últimas entrevistas, me perdoe assim, eu entrevistei gente que viralizou muito sem, não... falando frases muito fortes pra mim no meu podcast, igual essa resenha que a gente tá aqui, né? Mas assim, o Belo é o poeta do meu coração. Então ele falava, eu tava assim, Nossa. Eu tava assim, ó. Aí chegou a hora que eu falava assim, gente, eu preciso perguntar. Cara, e ele vai falando, e ele vai contando. Então, assim, entrevistar o Belo, assim, nessa coisa, a gente falou de tanta coisa da minha carreira, assim, mas essa coisa de você entrevistar alguém que você ouvia na sua adolescência, cantando lá com o cantor. Eu sou muito pagodeira. Muito pagodeira. Muito. Que me perdoe o Zeca Pagodinho, meu querido amigo que fala que não existe pagode, é uma roda de samba, né? Tem que respeitar. Mas ele não tá ouvindo agora, já tá dormindo, com certeza. Não, ele dorme, tá? E ele liga para amigo, tá? Ele liga, ele é um fantástico. Ele liga, ele é muito legal. E o Belo foi no meu podcast. Você imagina. Incrível. O Belo chegou. Belo, eu vou contar um bastidor aqui. É tarde. Ai, eu vou chorar. E não tem mais jeito. Pega o violão. Ai, meu Deus do céu. Ai, e aí ele chegou, e aí a gente falou pra assessora. Pegou uma vaga, né? Tipo assim, parou o prédio, assim, tal. O Belo... Não, eu parei na rua mesmo. Depois saiu andando. Eu já tinha encontrado o Belo, já tinha entrevistado na Rádio Tupi, por isso que eu fui lá na Tupi quando você fez a pergunta. E aí ele vai entrando, e aí ele tem medo de elevador, né? Ele tem uma coisa meio de, né? Então a minha produtora fica no 5º andar, já foi pra ele, já foi assim. Mas quando ele chega... Cara, eu tô assim, assustada, você vê que eu faço assim, ó. E aí muita gente fala que eu tava recém-solteira, recém-separada. Nem tava recém-separada. Não é, meu filho não tinha nada daquilo. Eu sou apaixonada. Olha o corte aí. Belo, pô. Eu sou apaixonada. Eu tô falando que eu tava encantada por eu estar assim. Meu amor, o Belo podia aparecer em qualquer momento da vida, né? É o Belo. Eu tô namorando agora apaixonadíssima, mas se o Belo aparecer aqui, eu vou ficar apaixonada pelo Belo. Que ele é um ser apaixonado. Todos nós, a gente ia ficar os 4 aqui, ó. Com certeza. Cara, canta música, você esquece até qual a música que você quer que ele cante. Canta qualquer uma, eu saio cantando, né? É isso. É isso. Pra não errar, a gente vai no Derê, que a gente vai acertar o Não tem como errar. Aí tá, não tem como errar. Não tem como. Assim, não tem. O Belo eu sabia toda. Pô, aquela turnê dele agora, 30 anos, eu fui no show dele na Apoteose. Pô, que showzão, é maravilhoso. Soueto. Pera, esperamos você no setor sul, hein? Porra, vamos lá. Belo! E do nada ele vem, tá? Não, pô. Sonho. Do nada ele vem mesmo, tá? O dia que ele quiser. Domingo, Domingo, peixe. Domingo a gente vai abrir aqui pra receber o Belo. Não, e eu venho aqui. O peixe é roqueiro e o peixe, pô, adora Belo. Roqueiro, mas adora Belo. Roqueiro que ninguém que não gosta de Belo, né, amor? Se você não gosta, não é... Bom sujeito não é. Bom sujeito não existe, é o Belo. E aí, assim, eu sou muito pagodeira, eu levei muito pagode. O podcast tem muito a minha cara. E vai chegar agora a 2ª temporada. Maravilhoso. A 2ª temporada vai ser com... a primeira temporada encerra, vou aqui dar a primeira mão com o Dudu Nobre. Outro bicho, né? E aí depois vem um negócio meio... mais agora esse meu lado, em que eu acho que é importante a gente falar. Eu sempre tenho esses vídeos, sempre gosto, as pessoas acham que eu escrevo, sobre essa coisa de mulher, de não ter... Eu não tenho medo de falar, então assim, não tenho medo de polêmica, de fazer uma resenha meio amigona mesmo, assim. Você fala uma resenha de sofá, sabe? Uma Hebe da atualidade. Ai, coitada de mim. Pô, lá no meu podcast vou poder virar uma cervejota, gente. Aí. Não é a verdade? O Jô tinha as meninas do Jô. Era maneiro também. Era maneiro demais. Maneiro demais. Vou explicar pra vocês em primeira mão, porque seria surpresa, a equipe vai me matar. Vai ser olha, um sofá, vai ser um sofá, vai ser uma coisa diferente agora a 2ª temporada. A gente chegou... mais de 100 episódios, acho. Caramba. É difícil fazer podcast, né? Uma salva de palmas. Eu ia perguntar até isso, a diferença. Tem muita diferença, né, da TV pro podcast. Tem muita diferença.
Porque, às vezes, você vai com o entrevistado, vocês devem ter acontecido aqui, você espera muito e ele não rende, tal. Às vezes é um entrevistado que você não tem tanta coisa. Cara, que a pessoa rende o melhor corte da vida, você vai resenheiro e conversa. Então, o podcast, ele depende muito de um bate-papo de boteco que você não tem intimidade com a pessoa. É isso. Verdade. E tu tem que ter. Quanto mais engessado, pior. Nossa, não fala. E aí depende muito da gente, né? Você fica muito ali, depende de você, tá? É porque vai por um caminho, às vezes, que você não estava esperando, né? Assim, a resenha vai indo por um lado Mas isso e aí ótimo. você vai. Beleza, Exatamente. vai, bota lá. Diferente da TV, né? Eles que é devem, mais. eles devem ter parado. pesquisado a minha vida, tá? A gente não falou nada dela praticamente, que é importantíssimo. Mas você falou que tá namorando. Eita, pega. E agora? Saiu Você até deixou no Léo Dias esses dias que eu vi. Saiu. Mexeu Notícia nesse recente, band-aid recente. aí, a gente arranca ali pra ver a ferida. Não, amor, não é ferida, não. Tá lindo. curado, tá lindo, tá Ai, maravilhoso. É Como é que é isso? maravilhoso, amor. Eu acho que é interessante o seguinte, isso é um papo legal de te falar, né? Eu não falo, é claro que eu tive um casamento de quase 18 anos e tudo mais. Ninguém fala que divórcio é legal. Alguém já passou por divórcio? Divórcio, não. Não? Não. Términos, né? Relação difícil, divórcio, família, é tudo muito difícil, mas, né, hoje você tem que entender, muitas mulheres estiveram no nosso lugar pra gente chegar aqui e poder falar, olha, a gente vai ter que atravessar esse túnel e é importante porque tem muita vida pela frente, a vida é importante em todos os setores, né? E eu tenho uma vida muito reservada, sempre tive assim, né? Sempre tive uma vida pessoal, o Dudu aparece muito, mas é uma vida muito... Que é o que eu sempre, né, pautei pra mim mesmo, assim, de nunca, né, pensei, mas namorei muitos anos, depois casei, fiquei muito tempo casada, e de repente todo mundo esperava, ela ficou solteira. Eu demorei pra falar que eu fiquei solteira. Então eu tô solteira há mais tempo do que o povo acha, né? Por quê? Porque eu não achava que era interessante. Eu não achava que era pauta, né? E aí chegou um momento em que alguém falou, e aí você começa a cair a ficha que você é pública, jornalista tem essa dificuldade. E aí você fala, cara, eu tenho que fazer essa transição. Eu tenho que explicar pro meu público, né? E aí você faz, eu faço normal. Eu falei normal. E depois todo mundo esperava. Como? Vai namorar. Vai namorar, ninguém vai pautar minha vida pessoal, né? Nem eu consigo pautar minha vida pessoal. E aí, de repente, apareceu no Léo Dias, né? Eu entrei... Eu posso contar que é uma coisa muito engraçada? Pode, claro. Léo Dias é um amigo, mas ele não guarda pra ele, né? E ele é uma pessoa que sabe perguntar de um jeito, com amigas, de verdade, fundo do coração. Eu já vi Léo guardar só uma coisa, você não mente pra ele. Se ele souber uma coisa, tu não mente pra ele. E eu entrei no dia do MC Pose, daquela polêmica, na TV Léo Dias, começa pra falar sobre isso, eu entro no meio da conversa. Eu tô em casa, ia pra academia, eu passo uma maquiagem, e o Léo, a produtora liga e fala, ele quer você agora, e ele quer você agora. Eu liguei meu telefone em casa, e aí fui pra falar da história do MC Pose, Tupetá, tô eu lá, o Léo, meu amor, que ele fala. Vamos falar aqui, eu tô esperando aqui, ó, prontinha pra já, tinha falado aquilo 2 horas no SBT Rio, Verônica? Tá de coração. Eu fiz assim, ó. Minha perna parecia um astronauta pisando na lua. Eu perdi um pouquinho. Se você vê, eu faço assim, ó. Minha risada, ela vai fundo, assim, pra eu pensar. Pô. Pra eu pensar. E eu falava assim, cara, não dá. Aí eu peguei e fiz assim, e eu queria que eu levasse. Aí ele vira e falou assim, tá? Tipo assim. Ele jogou verde. Mano do céu, ele é muito jogou, esperto. Muito esperto, Porque ele falou, cara, a Isabelle, ele me conhece, o Léo sabe, e o Léo é muito ciumento. E o Léo sabe que eu nunca iria sair namorando rápido, que eu não namoraria rápido. Só que ele falou, pô, ele sabe quando eu me separei. Ele falou, caraca, é impossível, cara, na boa, né? Eu tô vivaça, né? Ele é assim. E aí ele pegou e jogou um verdaço. E eu, na minha perna de astronauta, eu fiz assim... Escorregou e foi, caiu na E dele. aí começou naquele... falei do Pose... E a mantive, meu coração desacelerou, eu tive, né, uma parada daquele tempo, a hora que desligou o som, eu falei assim, e agora? Vão querer saber quem é, e a pessoa não é famosa. E aí, isso que pega. Quem tá acostumado com esse
com esse meio, e aí você tem que explicar pra pessoa, né? É complicado, todo mundo fala, é fácil. Eu tenho uma raiva disso, não é fácil não, cara, irmão, não é, e eu sei que não é. Então, assim, não julguem as mulheres que todo mundo fala assim, tá falando, não quer contar. Não é fácil pra elas, né? Eu vejo mulheres sendo cobradas por ter alguém, né? A gente vê maravilhosas, gente linda, que dão respostas inteligentíssimas, Grazi Massafera, Cara, a pessoa tem que entender, então, assim, e eu demorei mesmo, né? Só o meu meio que sabia do meu tempo, soube fazer essa transição legal com o meu público, porque tem gente que, o que eu mais ficou famosa, não sei o quê, ninguém sabe. Hoje eu escrevi uma frase que é muito importante. Eu não posso ser a mesma, depois de tudo que eu passei, seria um insulto comigo mesma. Isso diz tudo, né? Então eu precisei dessa feridinha, né? A música Coração Partido tem uma coisa, tiritas, né? Uhum. Eu precisei curar uma ferida, eu respeitei meu tempo, meu filho maravilhoso, meu parceiro, e fiz uma transição legal. E aí, quando o Léo me perguntou, eu acho que foi uma coisa, tipo assim, tudo na minha vida acontece muito legal. Eu não pretendia falar, e foi uma forma fácil de falar, não saiu em nada. E, de repente, o Léo botou, aí logo veio a assessora, o Léo, que é a foto. Putz... Aí você tem que falar pra pessoa, pode, não pode? Eu falei, vou conversar, é uma pessoa discreta. E o Léo tem a foto lá e saiu a foto. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas as pessoas acham que, né? Aí a gente não precisa falar. E é bom que é conversado, né? Conversado. Tem que ser. Tem que ser. E mesmo assim Vai dá dar susto, certo. tá? Imagino. É que a gente tá acostumado no meio. Quem trabalha com você tá acostumado também, né? Mas assim, a minha irmã hoje, que mora no interior de São Paulo, nunca ninguém linkou o sobrenome dela, que ela tá assistindo a gente. Beijo pra ela, Iri. Tá lá de Santa Anastácia. Beijão. Mulher de um palmeirense. E ele apareceu no chat, tá? Apareceu sabia. no chat aqui, tocando terror, falando que Palmeiras é isso, é aquilo. Você não esquece o Palmeiras. Você... Eu não falo esse nome, tá? Vocês não têm mundial, meu cunhado. Esse troço tá na minha família antes de eu nascer, tá? Te amo, Carlão, te amo. Ele deve ter entrado aí azucrinando. Azucrinou no chat, falou. E aí a minha irmã hoje falou uma coisa muito interessante, que elas não são, né, do interior, professora, escola pública. Aí todo mundo chegou com a notícia do Léo Dias na cara dela, assim, e falou, que é sua, que tem o mesmo sobrenome seu? Ela, minha irmã. As pessoas não sabiam? Não. As minhas irmãs são maravilhosas. Não. Caramba. Isso não é lindo? Pô, muito legal. Isso é maravilhoso. Não, é minha irmã. Tua irmã é minha irmã. É muito lindo, né? Legal. É isso, é você saber que tem o seu eu lá, tem a Isabelle, né? Pô, muito que é a mesma da Benito, tá? Não muda, mas é essa a diferença. Porque acaba que envolve, né? Você ser uma pessoa pública, você envolve toda a tua família, teu filho, é um combo, né? Não adianta, eu sou o combo, não é um personagem. Não é alguém que é atriz, que faz o personagem, depois ela desfaz, ela tem a coisa. Não, eu sou a Isabelle. E é essa que tem pra hoje. Quiser bem, se não quiser, amém. Mudou a gente como mãe, assim, né? Porque eu sou mãe também, e a gente sabe que tudo que a gente faz vai repercutir no filho também. Aí como é que você faz pra... Essa é meu... Nossa, Verônica não falou nada. Ela veio pra... Ela veio com a pergunta. Eu penso muito nele, senão muita coisa eu acho importante para falar. Eu penso muito sobre ele. Quando ele era mais novo, ele até não ligava muito. Ele tá numa pré-adolescência em que ele liga muito. Mas o Dudu é um cara muito maneiro. Ele cresceu nesse meio, então ele entende que a mãe dele. É óbvio que se eu fizer uma dancinha no TikTok, ele fala, nossa senhora! Mas ao mesmo tempo, tem uma história muito legal, né? Que eu falei para vocês. Por favor. Por favor. Em que tem um episódio polêmico em que eu não conheço esse povo, gente. Eu conheço, assim. Desculpa, tem gente que não... Eu acho muito legal, tipo, o adolescente não vai me conhecer. Porque, né, eu sou da TV, não sou, eu tenho força na rede social, mas pelo meu trabalho na TV. Mas tem gente que é gigante na coisa e eu não conheço de TikTok, né? Sim. E aí ele chegou pra mim branco, igual eu com o Léo Dias. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Me mostraram a polêmica do que você falou. Você tá certa. Os caras que invadiram lá a pista do Galeão. Você tá certa. Eu falei, lógico que eu tô certa, Eduardo. Imagina enfiar a pista do Galeão. Eduardo. Completo. Ele, não tô falando que você não tá certa, não.
Falei, então por quê? Já vai argumentar comigo que é maneiro, os caras invadiam a pista do Galeão? Não, mas eu sigo os caras. Meu Deus, para de seguir. Cara, eu malhando os caras e meu filho lá, seguindo. Chuva de likes. Muito bom. Conexão pica. E eu, dando aquela minha opinião. Aí ele foi e me mostrou, ele tinha já deixado de seguir os caras, né? Ele me mostrou o cara se retratando. E ele me deu uma lição de moral. Você fala que é muito importante a gente não cancelar os outros pela opinião de internet. O cara foi se pronunciou, entendeu que foi errado, foi uma besteira, um absurdo que ele fez. Eu ouvi o discurso, eu vi o conteúdo do cara e eu falei, filho, se quiser voltar a seguir os caras, todo mundo tem direito de errar. Só que existe uma coisa que não é internet. Internet não é balcão de delegacia ou justiça. Isso aí. Fez de errado, a escolha, consequência. E o cara fala isso no texto. Agora, eu não sei se ele voltou a seguir. Maravilhoso. Mas é tenso, né? Porque ali, Pô, né? tá A mãe dando opinião. Eu penso muito sobre as minhas opiniões, mas ele tem que bancar isso. Ele tem muito orgulho da mãe, ele conhece, ele sabe meu trabalho. E ele sabe, mesmo na bolha privilegiada, que é óbvio que ele tem, que a gente, né? Minha mãe não teve o que ela me deu, e eu dou pra ele o que eu não tive. Eu acho que assim, eu espero que seja, né? Assim que a gente passa esse legado. Eu acho que ele entende muita coisa por meio da realidade que ele não vive, que eu ouço às vezes ele ouvindo minhas opiniões e eu fico muito orgulhosa. Se eu chegar, ele para. Mas ele vê uma realidade que ele... Ele ouve, ele vê. Ele vê. O programa favorito dele é ver o Fluminense. O segundo é durante... Eu deixei um legadinho ali. Pô, que legal. Ele vai me matar. A gente adora assistir debate político. Maneiro, pô. Ele tem fortes opiniões políticas. Maneiro. Fortes. E qual a idade dele? Ele vai fazer 13. Aí. Daqui a um mês. Cara, já inteligente por ser tricolor. Muito já é tricolor, diferenciado. Né? E daí o resto, com a mãe dessa, que Claro. pô. E aí eu ensino ele uma coisa muito importante, né? A gente tem que ser isenta como jornalista, mas é claro que a gente... todo mundo tem uma torcida, todo mundo tem um ideal, mas eu falo pra ele, quem mais merece o nosso voto, mais tem que ter a nossa cobrança. E o povo brasileiro tem que entender isso. Quem mais você votou, quem mais merece a sua crítica e sua pergunta. É isso aí. E é isso quando ele vem me indagar algumas coisas, porque em casa a gente fala, né, sobre isso. E ele fala, você viu? Eu falei, vi? Tá errado. Tem que cobrar, tem que fazer, não tá fazendo certo. É isso. É isso aí. Eu dou essa consciência pra ele. Mas eu penso muito na dancinha do TikTok.